Olá, meu nome é Priscila, sou estudante do Centro Universitário Uniopet, do 5º período do curso de Pedagogia. Juntamente com as minhas colegas Juliana, Jaqueline e Isabela, iremos realizar a demonstração de um experimento que foi realizado com o pão. Nesse experimento, os 2 pedaços de pão foram umedecidos com água. Como vocês podem verificar, eles foram umedecidos e após serem umedecidos, eles foram armazenados em lugares distintos. Um pedaço foi armazenado em um lugar úmido, porém arejado, e o outro pedaço foi armazenado em um lugar quente, úmido e sem ventilação. Após uma semana, foi possível constatar a diferença entre os 2 pães que ficaram nesses lugares distintos. Como vocês podem verificar, eu vou mostrar agora para vocês o pão que ficou em um lugar úmido, porém arejado. Já são possíveis notar as pequenas manchinhas pretas que são o início de uma proliferação de fungos. Já o pão que ficou armazenado em um lugar úmido, quente e sem ventilação, já tem uma proliferação muito maior de fungos, que são conhecidos como fungos filamentosos, muito prejudiciais à saúde. Nós trouxemos também alguns outros alimentos que ficaram expostos a ambientes sem ventilação, como o cookie, como vocês podem verificar, já apresenta um pedaço com bolor, o pão fatiado, além do presunto, que é um alimento extremamente perecível. Esse tipo de alimento, se não for armazenado da forma correta, refrigerado, em um lugar onde ele não sofra nenhum tipo de temperaturas altas, ele tende a se proliferar de forma muito rápida. Por isso, é importante sabermos como armazenar esses alimentos. O nome desses fungos, como eu falei, são fungos chamados fungos filamentosos, e esse experimento nos trouxe a importância de sabermos armazená-los e também de como é que esse processo se dá mais rápido, que é no calor e na umidade. Como vocês viram no experimento com o pão, o que ficou refrigerado no lugar quente e sem ventilação proliferou muito mais rápido. Então aí surge a importância de saber ter os cuidados necessários com os nossos alimentos. Agora, eu irei passar a palavra para a minha colega Franciele, que irá explicar um pouquinho mais sobre como as frutas estragam. Olá, tudo bem? Meu nome é Franciele Fernanda e eu vou estar explicando para vocês como que é que as frutas estragam e também trazer algumas sugestões para que vocês possam combater com este mal e ficarem livres de estarem contaminados com algum fungos ou até mesmo pelas bactérias. Gente, em situações já vivenciadas comigo, de ter amigas que puderam escolher comprar seus lotes em condomínios fechados, em lugares mais altos, arejados, com luminosidade do sol, e escolherem construir ao lado de um bosque e terem várias complicações com sapatos bolorados, paredes dominadas pelo bolor e principalmente as frutas sendo afetadas pelas micotoxinas. Quando a fruta já está danificada pelos fungos e pelas bactérias, nós devemos tomar muito cuidado antes de levar à nossa casa. A Carol, ela vai estar mostrando a vocês como é o estado da fruta de quando nós vamos aos supermercados e nos deparamos e muitas das vezes acabamos de, sem querer, pegar uma fruta que estava ao lado dela, que estava boa, e levar
levar à nossa casa. Gente, é muito importante perceber e estar atento nas escolhas das frutas, porque quando nós vamos aos supermercados e vemos que não há uma seleção, não há um rigor em questão de seleção das frutas, devemos tomar muito cuidado para que nós não venhamos pegar as frutas, muitas vezes que estão já contaminadas pelos fungos e pelas bactérias, olhar aqui está boa aos nossos olhos nus, aqui está boa aos nossos olhos nus e aqui estava contaminada, deixar de lado. Sem querer, nós vamos levar já a fruta tendente a proliferar os fungos e as bactérias. Em muitos dos casos, nós vamos deixar em nossas fruteiras e em questão de poucos dias, elas já vão mostrar manchas, já vão mostrar sensibilidade na fruta. Então, o primeiro passo é tomarmos muito cuidado com a seleção das frutas, em que muitas das vezes somente um microscópio que vai mostrar os micro-organismos que estão nesta fruta. Gente, quando muitas vezes deixamos as nossas frutas na fruteira, algumas pessoas gostam de lavar e deixar na fruteira, não é indicado. Por quê? Porque ao deixar na fruteira, o próprio ar vai poluir as frutas. E quando nós estivermos feito a higienização, não vai ter resolvido. Então, pegar e lavar bem a fruta antes de se alimentar. Se for deixar na fruteira, lavar na hora de se alimentar. Outra coisa, para quem gosta de deixar na geladeira as frutas, é muito importante que lavar bem as frutas, colocar na solução de hipocloreto de sódio. Depois de lavada, esterilizada as frutas, colocar num saquinho com cuidado, secar as frutas e de preferência na última gaveta, que é a parte específica para guardar as frutas. Para quem gosta de fazer viagens, levar frutas, se alimentar no serviço ou durante o trânsito, ali está dirigindo, quer se alimentar de uma fruta, gente, o mais aconselhável é que coloque num tapuér a fruta e tenha certeza de que após ter feito a higienização, você vai colocar na sua bolsa e vai garantir que ela não vai rolar, não vai bater, não vai danificar, pegar os próprios fungos e bactérias que estão dentro da bolsa e não ter resolvido o nosso trabalho de ter higienizado as frutas. Então é muito importante todos esses cuidados para que as frutas não venham ser contaminadas. No caso, quando ocorre de nós irmos à feira ou uma quitanda ou até mesmo um supermercado onde o gerente, o próprio responsável daquele mercado é rigoroso com seus funcionários e cobra muito sim a seleção das frutas, em que não pode muitas vezes ter frutas estragadas, nós vamos chegar ao supermercado e vamos nos deparar com todas elas muito bonitas, muito lindas aos nossos olhos. Então nós vamos ter a certeza que elas estão bem cuidadas. Muitas das vezes vai acontecer de nós chegarmos em casa, esta maçã, a fruta a qual nós levemos, de ela secar, encolher, mas ao abrirmos está boa. Diferente daquela que não teve um bom cuidado e ao vir do supermercado, de nós pegarmos da fruteira e ao abrirmos, nos depararmos que ela estava estragada, porque os micotoxinas, eles passam muito rápido de uma para a outra, afetando as frutas e passando então a contaminação quando nós ingerimos. E no caso da fruta, quando vem já selecionada do supermercado e tem um cuidado já melhor, e depois de nós termos feito a higiene toda correta, guardarmos de forma correta, acontece de as frutas secarem, como já foi dito, e não apodrecer. Isso demonstra todo o cuidado por esta fruta. Então, eu convido a vocês a estar passando a adquirir hábitos de higiene na sua casa, para que nós venhamos ter um cuidado, não venhamos ser intoxicados. Por quê, gente? Quando nós ingerimos alguma fruta e somos intoxicados, isso afeta no nosso bem-estar e na nossa saúde. Quando nós somos intoxicados, nós temos dores no corpo, dores de cabeça, dores musculares,
muitas vezes sensibilidade aos olhos, bronquite, sinusite, asma, muitas complicações devido à intoxicação alimentar. Por isso não é simplesmente chegar e colocarmos a fruta na fruteira e depois se alimentar. Deve ter todo esse processo de higienização para garantir o nosso bem-estar. Eu agradeço a colaboração de todos, gostaria de estar mandando um abraço para a nossa professora Janice Mendes e também dizer para vocês que esse trabalho foi muito eficiente e nós podemos estar aprendendo muito com esta aprendizagem, com este conhecimento científico. Um abraço a todos.